Olá, amados irmãos, já tem um tempo que a gente não conversa, porém, gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, todos vocês, depois de um acampamento muito bom, onde Deus falou muito conosco, lá em Isaías, que falou sobre a quebra de todo jugo através da unção. Isso foi muito bom para todos nós. Mas uma das palavras tônicas que veio arder no nosso coração também é lá em João 14,16, onde o próprio Jesus ele diz assim: não vos deixarei órfão, e enviarei um Consolador, para que seja convosco para sempre. Essa palavra de estar convosco para sempre é a ideia de Jesus desde o princípio, é que a gente tivesse um relacionamento de companheirismo com o Espírito Santo e não um relacionamento vulgar, comum, entendeu? Porque tudo depende desse relacionamento que você vai ter com o Espírito Santo. E um dos textos que mais destacou e ardeu nosso coração é justamente o relacionamento de Filipe com o Espírito Santo no período que ele estava clamando ao Senhor. E eu gostaria de deixar para que você pudesse ler Atos Apóstolo 8 todo, que fala sobre isso, e destacar o versículo 29, aonde que Filipe foi arrebatado de um lugar para o outro, levado pelo Espírito Santo para que fizesse a obra. Hoje, quando nós falamos sobre relacionamento com Deus, às vezes nós culpamos os pastores, discipuladores, as pessoas que nos relacionam diretamente conosco, que as coisas não estão dando certo. Mas na verdade, amado, eu queria que você refletisse agora que não foi isso que Jesus colocou para nós. Os pastores, os irmãos, os discipuladores, os irmãos que estão sobre nós, que estão se relacionando conosco, eles são uma pequena ferramenta na mão do verdadeiro trabalhador dessa grande obra, que é o Espírito Santo. Por isso, nesse momento, eu gostaria de levar você a refletir a importância de se relacionar com o Espírito Santo, como ele sendo a principal pessoa que te relaciona você com o próprio Deus, com o próprio Jesus, com o próprio Pai, porque o Espírito Santo é Deus. Mas a essência de estar com ele, a dependência dele, e orar e falar com ele para que ele guie sua vida, guie seu momento, guie todas as coisas em você, é fundamental. Hoje, quando olhamos e enxergamos que várias reuniões de vários lugares, vários irmãos tentando se relacionar um com o outro, uma tônica enorme de relacionamento, de discipuladores, enfim, mas a realidade, amados, é que nós devemos nos relacionar primeiro com o Espírito Santo. Ele que nos convence do pecado, é ele que convence o homem e traz arrependimento. A essência do Espírito Santo, ele é a base de tudo. Queremos estar fundamentado, e isso é bíblico, temos que estar mesmo. Temos que ter relacionamento entre discípulo, discipulador, pastor e ovelha, temos que ter mesmo. Mas nada disso vai funcionar plenamente se não estivermos cheios do Espírito Santo. Queria convidar você agora para poder falar com o Espírito Santo, buscar o Espírito Santo e trazer esse relacionamento, você e o Espírito Santo, e isso vai estender para a sua vida conjugal, isso vai estender para a sua vida junto com os irmãos, isso vai estender para várias áreas da sua vida, porque nada dá certo se o Espírito Santo não estiver junto com você, amados, em nome de Jesus. Eu queria dizer para você uma coisa: quando você está cheio do Espírito Santo, tudo para você fica justo, fica certo. Ele precisa falar com você, você precisa se relacionar com ele. Ele precisa ser alguém onde você tenha liberdade de conversar, dialogar e te guiar por todos os seus caminhos. Ainda que os pastores, os discipuladores, ainda que esses homens consigam ter esse relacionamento íntimo e forte com você para te ajudar a guiar a sua vida, eu vou dizer uma coisa para você: esses homens sempre vão gemer por aqueles irmãos que têm pouco contato com o Espírito Santo. E um dos alvos grandiosíssimos no fundamento é o seu grande relacionamento que você precisa ter com o seu Espírito Santo. E mais, os pastores, os discipuladores, eu queria também compartilhar essa palavra com vocês, irmãos discipuladores, que
Não adianta você tentar levar o teu discípulo intelectualmente a Deus, mas tentar levar esse discípulo lá ao Espírito Santo, e ele vai fazer toda a obra. Quando o Espírito Santo está presente, quando ele está desenvolvendo esse relacionamento íntimo com o seu discípulo, olha, eu quero dizer uma coisa para você, tudo fica fácil, tudo fica mais gostoso. Depender do Espírito Santo, como Felipe dependeu do Espírito Santo para fazer a obra, esse é o alvo. Ser semelhante a Jesus, quando ele dependia do Pai, do Espírito Santo, e todo o tempo todo ele testemunhando dele, isso é o alvo. Parecer com Jesus pelos poderes, milagres, sinais e prodígios de maravilha, isso é o alvo. Mas temos que depender, o caminho de depender dele para essas coisas é o Espírito Santo, é estar cheio do Espírito Santo, é estar envolto ao Espírito Santo. Eu queria agora pedir para que você fechasse seus olhos e orasse comigo e falasse com o Espírito Santo, para que ele te enchesse de graça, de paz, de amor, de felicidade, porque esse relacionamento forte, real, é que vai fazer você vencer todo o pecado, vai fazer você vencer toda dificuldade, toda impureza, toda dificuldade conjugal, todo problema tem fim quando você está cheio do Espírito Santo. Hoje você precisa entender que você tem que estar cheio do Espírito Santo, e essa unção que ele derrama sobre você, essa unção vai quebrar todo o jugo, vai quebrar todo o pecado, vai quebrar todo o mal. Feche seus olhos agora e ore comigo. Senhor Jesus, eu preciso mais do teu Espírito Santo. Eu preciso do teu Espírito Santo para não ter ódio do meu irmão. Eu preciso do Espírito Santo para não ter raiva de ninguém. Eu preciso do Espírito Santo para testemunhar a vida de Cristo. Senhor, eu preciso do teu Espírito Santo para inundar o meu ser cada vez mais, para que eu tenha alegria em viver as suas verdades e não fazer as coisas gemendo. Senhor, muitos irmãos até dizem que não conseguem vencer o pecado porque se vê pecando toda hora. Senhor, o resultado disso é que você precisa estar cheio do Espírito Santo, e estar cheio do Espírito Santo é o suficiente para nós. Por isso o Espírito Santo vem fazer morada grandiosamente na vida dos irmãos. Vem inundar o ser, vem inundar o nosso coração, para poder clamar a Ti e poder estar falando em línguas, clamando, pulando de alegria o tempo todo. Senhor, enche-nos com a sua alegria, Senhor, para que possamos chorar na Tua presença, nos liberar, Senhor, e não tenhamos vergonha de levantar as mãos, de se ajoelhar, de se jogar no chão e dizer que Tu és maravilhoso, porque não me importa, nada me prende, Senhor, nada me prende, Senhor, eu sou livre para Te adorar, e precisamos ser livres para Te adorar o tempo todo momento, em nome de Jesus. Que possa estar abençoando a vida de cada irmão que está ouvindo essa palavra, em nome de Jesus Cristo. Um beijo para você, amado. Amém. Para restaurar a minha alma, para renovar, para restaurar a minha alma. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo entre nós.